noite a todos, todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada por terem vindo hoje. É muito bacana poder passar em 7 cidades, em universidades federais. Fico muito feliz pelo convite do Cinemas em Rede. Bem, esse filme nasce de uma angústia de assistir o sistema de justiça criminal legitimando cotidianamente, a cada despacho, a cada procedimento, a cada registro, a cada relatório final de inquérito que pede o arquivamento, e esse arquivamento é feito pelo Ministério Público, pedido pelo Ministério Público, endossado pela Justiça, e a gente tem uma máquina, uma engrenagem de um sistema de justiça, de uma política de segurança pública baseada numa falácia de uma guerra às drogas, que está vitimando pessoas negras, pobres e faveladas diariamente. Infelizmente, o dado que a gente traz no filme já foi ultrapassado. Em agosto desse ano, no estado do Rio de Janeiro, as polícias civil e militar assassinaram 175 pessoas em serviço, chegaram na delegacia e disseram que alegaram que foi legítima defesa. Provavelmente eles disseram que estavam em patrulhamento de rotina, quando elementos, entre aspas, armados, atiraram contra a guarnição, eles revidaram uma injusta agressão. E essa fala, há 10 anos eu leio ela, da mesma forma, sendo contada na delegacia, né? São casos muito parecidos entre si, segundo a narrativa, e, na verdade, a gente não consegue comprovar essa versão policial, porque não é feita investigação. Então, há 11 anos atrás, quando eu entrei numa delegacia pela primeira vez para fazer esse tipo de pesquisa, a pessoa que era responsável por investigar homicídios tinha 2 pilhas separadas de inquéritos. Aí eu perguntei, qual é a diferença dessas 2 pilhas? Tinha uma menor e tinha uma maior. Aí ela falou, não, o que te interessa é a maior. A outra é auto de resistência, o homicídio está aqui. Isso diz muito sobre como o sistema de justiça lida com essas mortes, né? Então, com esse filme, a gente tentou trazer um pouco do percurso que mães como a dona Ivani, que está aqui hoje, que teve seu filho assassinado pela polícia do Estado, atravessam depois da morte de seus filhos, né? Como é para elas e como é dentro do sistema de justiça, né? Um pouco dos bastidores do que acontece nos casos. A gente ficou filmando 2 anos e meio, né? O tempo da justiça é um tempo difícil de filmar, então a gente tem casos que estão em fases variadas no filme, né? Mas que, no final das contas, eles são uma mesma narrativa sobre o mesmo processo social que se chama genocídio. O que a gente tem atualmente é um processo em curso que está sendo legitimado, inclusive, pela sociedade, por candidatos à presidência, a senador, a deputados, que acham que a polícia deve entrar nas favelas com caveirões aéreos, caveirões terrestres, blindados, anfíbios. A gente tem uma intervenção federal no Rio de Janeiro que só fez os assassinatos em nome da lei, como bem dizia o Sérgio Verani, aumentarem. A intervenção federal corrobora esse genocídio que está em curso. E, infelizmente, inclusive, os homicídios que estão sendo praticados pelos integrantes das Forças Armadas têm um amparo legal de uma lei que foi sancionada pelo presidente Temer, fora Temer. Em outubro de 2017, ele sancionou uma lei que diz que os homicídios praticados pelas Forças Armadas não vão para um tribunal do júri, que eles deveriam ir. Eles vão ser julgados pela Justiça Militar. Então, a gente retrocedeu aqui ao lado de onde a gente está, em São Gonçalo. Em novembro do ano passado, teve uma chacina no Salgueiro, 8 pessoas foram mortas. As investigações indicam que veio de onde estavam soldados. E a gente tem dificuldades, os familiares têm dificuldades de sequer ter acesso a essa investigação. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, quando é alguém das Forças Armadas, você não consegue nem conhecer, não consegue nem ter acesso. Então, a gente vive um momento muito difícil, com a possibilidade de um agravamento disso, mas, por outro lado, a gente tem um momento em que a gente pode também
conhecer mais sobre os casos através dos celulares, através da militância das mães, que se unem para contar outra versão sobre essas mortes, né? Reconstruir a memória de seus filhos, pegar esses cacos, desses estilhaços, desses carros perfurados, e reconstruir e lutar pela memória de seus filhos. Então, por conta da militância das mães, elas têm conseguido várias conquistas, tanto visibilidade na mídia, quanto conseguir um mínimo de investigação, conseguir chegar a ter um processo, conseguir, né, sentar para dar um depoimento, conseguir que tenha uma perícia de local, que nunca tem, né, colocando seus corpos, fazendo cordões humanos nas favelas, como aconteceu outro dia em Manguinhos, que a Ana Paula e outras mulheres se puseram fisicamente na rua, fazendo um cordão humano. Então, assim, é um momento muito triste, mas também é um momento de muita mobilização, e eu acho que cada um possa refletir um pouquinho sobre o seu papel nisso tudo, porque quem mora na favela está sofrendo todos os dias e chorando as mortes de milhares de pessoas. Quem não mora tem que, no mínimo, se sensibilizar, se mobilizar e aprender e escutar. Então, acho que a gente tem que escutar a Dona Ivanir, que é a pessoa que tem mais legitimidade para falar sobre esse assunto aqui hoje. E eu quero agradecer muito, que ela é uma pessoa com quem eu aprendo cotidianamente, que eu admiro muito e que é muito sábia, né? E está numa luta incrível com mulheres maravilhosas na rede de comunidades e movimentos contra a violência, na frente pelo desencarceramento. Então, bem, não sei se a gente passa a palavra para a Dona Ivanir. Se vamos passar a palavra para ela, depois você fala um pouco, né, Lu? Obrigada. Boa noite, meu nome é Ivani. O nome do meu filho é Moisés, está escrito no fio. Meu filho foi assassinado. Quem assassinou meu filho foi um policial da UPP. E quem assassinou meu filho, ele já tem 14 processos, 14 autos de resistência. E, como diz a Natasha, as mães se unem para desconstruir. Porque, geralmente, quando nós pegamos o jornal, está assim, bandido, assassino, troca de tiro. E nós que estamos lá, a gente começa a lutar para a gente mostrar a verdadeira história. Eu, como a Ana Paula, como outras mães, a gente foi como uma leoa. E eu, para denunciar o caso do meu filho, eu saí dentro da comunidade. Porque muitas famílias, elas não denunciam o caso porque elas são perseguidas, elas são ameaçadas dentro das comunidades. Quinta-feira passada foi a primeira audiência de reparação do meu filho. E ali eu estava sentada no corredor, como vocês viram ali a parte do Shaolin, a gente fica no mesmo corredor que os policiais passam. E ali os policiais fardados vinham toda hora, passando perto de mim, colocando terror psicológico. E eles passavam, ficavam passando. E quem assassinou meu filho, ele alegou na delegacia que meu filho que teve troca de tiro, né? E foi mentira, não teve um tiro na comunidade. E eu consegui ainda levar 2 testemunhas, porque onde o meu filho foi baleado, meu filho estava descendo a escadaria, ele pediu assim, para aí, ele continuou descendo, e aí eles deram um tiro de frente. Quando meu filho caiu em frente da casa do nosso amigo, o amigo nosso abriu a porta, porque conhecia o Moisés. E aí ele pegou o fuzil, botou na cara do rapaz e falou, fecha, fecha, fecha a porta. E aí o menino fechou a porta com medo. E aí o Moisés, ele pegou o Moisés vivo, baleado, e saiu. Moisés estava de calça jeans, até hoje eu tenho em casa a calça guardada. Eles saíram arrastando o Moisés pelas escadarias e subiu com o meu filho para torturar o meu filho. E aí o meu filho, eu fiquei doente porque ele gritava, eu não quero morrer, eu tenho 2 filhos, eu não quero morrer, eu tenho 2 filhos. E meu filho era único. E qual é a mãe que, escutando um relato desse, aí a comunidade mandou me chamar, e aí contou toda a história, toda a trajetória das pessoas. E as pessoas não vão, a Natasha sabe isso, porque as pessoas têm medo, porque os policiais botam medo. Depois de uma semana que ele matou meu filho, ele matou mais um jovem de 16 anos. E esse relato, só tem alguns relatos, porque
muitos relatos, muitas mortes, que vocês não têm nem noções, que nem aparecem na mídia, que as mães não falam porque tem medo porque tem outros filhos. Quando você vê, tem uma mãe, a mãe nossa chamada Elza Santiago, que todos aqui sabem dessa história, que foi o policial que, lá na Coroa, que atirou no filho dela, que eles pegaram arma, o cara era traficante, o cara traficava arma, o cara vendia droga, o cara foi pego com muita munição dentro da casa, e o cara foi afastado, depois tiraram o comandante, botaram outro comandante, e o cara passou a ser comandante geral. E aí eles entram dentro da sua casa e eles forjam algo, fala que você está com droga, e aí muitos matam você dentro da sua casa. Ou se não, como aconteceu também com nossa companheira, você vai atravessar a rua, acidentalmente você é atropelada e vem a óbito. Então, quando eu saí lá, para finalizar, quando eu saí lá do julgamento, e aí a gente fica mais, assim, em êxtase, a gente fica anestesiado, a gente não sabe o que faz. Sabe por quê, Natasha? A juíza não tinha visto nenhum processo, nem tinha lido o processo. Meu filho foi arrastado de joelho pelas escadarias do morro, uma escadaria enorme, que dá 3 vezes essa subida aqui. E aí meu filho ficou com as pernas, com o lado do rosto, eu tirei foto dentro do cemitério, da tortura. E aí, também o depoimento do pai dele, eles falaram assim, o pai dele falou assim, não dei depoimento. E a gente vai ver que o quê? Que não tem assinatura do pai dele. Então, a gente, como diz a Natasha, a gente, como família, que tem que juntar prova. Porque se a gente não juntar, é mais um caso arquivado, é um bandido, é um negro, é um pobre, é um favelado. E você, que é mãe, era meu filho único. Eu estava acabando a faculdade, e aí você fica sequelada, você fica doente, você perde a vontade de viver, porque você tem que mudar toda a sua estrutura e sair de onde você mora, porque senão você também acaba morrendo. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo também que está com a gente em nas outras cidades. Eu trabalho com cinema, originalmente. Não sou um especialista em segurança pública ou nada assim. Agora, acho que a gente faz um filme como esse realmente para refletir, para trazer um pouco dessa realidade para quem a gente conseguir alcançar, né? E, na verdade, gera mais perguntas, né? Aonde que essa sociedade se perdeu ao ponto disso? Por que algumas mortes, muitas mortes em determinados lugares da cidade são um alívio para uma outra parte mais bem abastada da sociedade? Por quê? Se as pessoas morrem, independente, nem se sabe direito se é bandido, se não é, e sendo ou não sendo também, por que isso traz uma sensação de segurança? Né? Por que a gente agora está... O líder da pesquisa para as eleições de presidente do nosso país é uma pessoa que defende esse tipo de assassinato? Será que não está se percebendo que a única coisa que tem é a violência, que se mata muito, e aí coloca um exército para resolver? E quanto mais se gasta dinheiro com isso, mais se mata, mais afastado a gente está ficando de tentar resolver alguma coisa, e, pelo caminho, famílias, mães, irmãos, pais, primos, sendo dilacerados só porque moram num lugar da cidade com menos recursos de grana. Então, o que está acontecendo, né? Por que está... Você vê o Chauhan, e, a exemplo do nosso filme,
E é bom a gente saber que ele tem um nome, que ele é o Chauhan, ele não é mais uma pessoa, ele é o Chauhan. E que, por um milagre, sobreviveu com um tiro no peito. E ele... Quantas pessoas na situação dele... Você vê que foi por um milagre, por um triz. Ele não só sobreviveu, como ainda deixou de estar preso, porque ainda por cima, além de quase ter sido assassinado por um agente do Estado... Quantas pessoas ou morreram ou estão presas, né, por um equívoco, por uma coisa mal feita? É difícil entender porque... E também aqui no Rio, não sei quem é do Rio aqui, mas imagino que a maioria, assim como eu sou. Por que a gente está nesse ponto? O que aconteceu? Por que aonde desgovernou? Quer dizer, talvez nunca tenha sido governado, né, assim, né? Talvez a gente nunca tenha chegado numa civilização. Por quê? Por que tanta violência? Por que tanta descaso com a vida humana? Por quê? Difícil, né? Difícil entender. Infelizmente, o filme está aí mostrando o sistema de justiça que, no fim das contas, é um reflexo da sociedade. Então, se a sociedade está comprando essa história e está se sentindo protegida por isso, o sistema de justiça acaba jogando esse jogo, né? Então, como é que pode pessoas morrerem em vão, simplesmente porque moram num lugar mais pobre, e aquilo ali nem vira inquérito, nem vira processo, não acontece nada com 98% dessas situações? Não é possível isso, né? Acho que não é possível. Agora, acho que vou passar minha palavra aqui, tem muito a ser dito e a ser perguntado. Boa noite. Eu sou Clarissa Plateiro, sou professora aqui da casa, né, da Universidade Federal Fluminense. Eu sou professora do curso de Segurança Pública. Nós temos aqui na UF o Departamento de Segurança Pública, que é o primeiro curso de bacharelado em Segurança Pública, né, e social da história das universidades públicas brasileiras. Então, eu tenho muito orgulho de estar na casa onde eu estou hoje. E queria cumprimentar meus colegas que estão aqui. A Natasha é minha contemporânea do doutorado. A gente se conheceu há 10 anos, fazendo pesquisas sobre autos de resistência, assistindo sessões do júri, né, num livro a pesquisa que gerou um livro, né, organizado pelo professor Michel Missi, Quando a Polícia Mata, não é isso, de 2009. E, bom, eu não vou dizer que é um prazer ou uma alegria estar aqui, né, porque o tema é trágico, mas ele traz, justamente por esse elemento trágico, ele traz muitas reflexões para a gente poder desenvolver aqui hoje. E eu já levantaria algumas delas para a gente incrementar o debate e para a gente responder, então, as perguntas, né, que vai vir da plateia aqui, mas também de outras universidades que estão nos assistindo, né, concomitantemente. A primeira delas é a questão, assim, esses casos que o filme mostra muito bem, eles se tornam casos atípicos, né? Por digamos assim, ou pela luta das mães, ou por uma eventualidade, esses casos foram filmados e mudaram a história das vítimas, né? Porque a gente sabe que a maioria dos casos são arquivados, como a Natasha e o Lula bem falaram, como a dona Ivanir também falou. Esses casos não são processados, né, não são arquivados. Não sei se vocês sabem também, mas só a partir de 2015 que a Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro passou a investigar os autos de resistência. Antes, esses autos de resistência eram investigados pelas delegacias distritais. Então, só agora, só desde 2015, depois da CPI, né, 2014... A DH ainda não pega todos. Ainda não pega todos. Só pega de 12 AISPs. Ou seja, região, por exemplo, da atuação do 9º Batalhão, 16º, 41. 41º, ele só pega da região do centro, no Rio de Janeiro, centro e Zona Sul, onde não tem né, auto de resistência. E a outra questão, então, é a questão do genocídio antinegro, né? A gente fala, genocídio é quando o Estado mata, mas é também quando o Estado não deixa viver. Então, aí a gente tem o caso
das mães, dos familiares que são atingidos diretamente por essas mortes. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso. O que é essa necropolítica, né, que a gente está vivendo, principalmente no Rio de Janeiro. E é justamente aqui no Rio de Janeiro que um candidato a presidente da República, que tem como a segurança pública, o que ele entende de segurança pública como a sua principal bandeira, tem a maior aceitação do eleitorado. Então, nós vivemos essa política de genocídio antinegro, que são as pessoas que são matáveis, né? É como se o negro pudesse morrer. Então, quando a gente vê a justificativa, mas eram traficantes, ou quando tenta colocar a arma na mão da vítima morta, é porque era traficante, como se houvesse uma legitimidade para matar essas pessoas se elas fossem bandidas. Só que, no nosso Código Penal, isso não está escrito. Então, mesmo que sejam bandidos, o maior bandido de todos, a polícia não tem o direito de matar essas pessoas. E o que a gente vê agora também, fazendo um contraponto aqui, já que a maioria... Eu tenho muitos alunos que são policiais, que são favelados, e que são ex-presidiários, e que são presidiários, e têm um indulto para assistir às nossas aulas. Então, numa sala de aula, eu tenho todo esse público, fazendo um contraponto que o policial militar também se tornou um ser matável. Então, na verdade, o policial hoje mata, mas ele também morre, e morre porque tem medo. Eu ouço isso na sala de aula. Morre porque tem medo. Então, a gente tem que pensar numa instância maior, numa instância governamental. Que política é essa que nós estamos apoiando, né, ao não fazer uma contraposição, inclusive, né, assim, de não conversar com os vizinhos que querem votar neste que está encampando aí as pesquisas de intenção de voto. Então, acho que a gente tem muita coisa para debater na noite de hoje. E eu quero agradecer, então, o convite do Álvaro Malaguti por essa ocasião aqui que a gente vive agora. Obrigada. Bom, a gente tem uma primeira pergunta lá de Goiás, do Nilo. Queria saber como foi a negociação com os policiais sobre os direitos de imagem deles, se existiram problemas ou ameaças à equipe de produção. Bem, para você filmar dentro do Tribunal de Justiça, em qualquer lugar, né? A gente não é mídia, a gente não é imprensa, a gente não está amparado pela lei da liberdade de imprensa, né? A gente é um filme, uma produtora, mas, para além disso, eu jamais filmaria uma pessoa que não quer ser filmada. Então, em todas as situações que a gente filmou, a gente falou para todas as pessoas, para todos os policiais, juízes, advogados, que a gente estava fazendo um filme sobre homicídios praticados pela polícia em situações inicialmente classificadas como legítima defesa, o auto de resistência. Então, a gente fazia os pedidos de autorização primeiro para os juízes, né? Foram diversos ao longo desses 2 anos e meio. E a cada audiência eu conhecia os advogados de defesa, alguns deles a gente passou a conhecer mais porque eles estavam em vários casos, né? Tem alguns advogados que atuam em muitos casos, que aparecem, até algumas pessoas se confundem. E eu falei com todos os policiais, fui à carceragem daqueles que estavam presos. A gente tentou também a autorização da Polícia Militar para estar com eles no Batalhão Especial Prisional, aqui em Niterói, mas o comando da polícia não permitiu que a gente filmasse nem no BEP, nem no Cefap. A Polícia Civil também não nos recebeu, o comando, a chefia de Polícia Civil não nos recebeu sequer para a gente conversar sobre o filme, só assessoria de imprensa na época. A gente tinha dificuldade de filmar dentro de delegacia, né? Então, a gente, às vezes, chegava na porta da delegacia com auto de resistência sendo lavrado, um homicídio decorrente da intervenção policial, uma vontade de poder acompanhar tudo aquilo por dentro da delegacia desde o começo. Isso não nos foi permitido, né? Isso é um dado relevante. Então, todos os depoimentos que a gente tem no filme foram... a gente teve autorização, né? Mas, claro, para os policiais era um incômodo que o nome todo deles fosse divulgado e que o rosto deles aparecesse. E isso foi respeitado. Eu conversei com cada um deles, né? Eu não poderia, fazendo um filme sobre violência, violentar o direito dos policiais, né? E não conversar com eles, né? Não falar abertamente. Então, a gente conversou com todos e muitos aceitaram ter suas vozes no filme, né? Entendendo que seria importante que a narrativa deles estivesse no filme, né? Que eles pudessem aparecer depondo. Alguns não quiseram, alguns se incomodaram.
Curiosamente, a Polícia Civil ficou bem mais incomodada no caso da Core, com a nossa presença, e eles enfiaram a mão na câmera, gritaram com a gente, que eram contra o filme, né? Deixaram bem claro que não gostavam, porque, não por acaso, a Polícia Civil também mata, mas muito dificilmente os casos têm uma investigação, porque é a própria Polícia Civil quem investiga a Polícia Civil. Então, a gente tem, atualmente, 300 homens na Coordenadoria de Recursos Especiais, que é uma delegacia da CORE. A gente tem 3 helicópteros blindados que atiram do alto, helicópteros do modelo que foi usado no Vietnã, né, que é o helicóptero Huey. Teve uma mudança legislativa na época do governo Lula para que eles pudessem comprar esse helicóptero, um decreto. Eles dificilmente têm os casos denunciados, apesar de terem diversos casos de execuções sumárias com o uso do helicóptero. Inclusive, recentemente, na Maré, a gente teve uma operação do Exército com a Core, que vitimou 7 pessoas, inclusive o Marcos Vinícius, que tinha 14 anos, e outras 6 pessoas que a gente ainda não tem o nome delas. Hoje eu estava dentro do Ministério Público com os familiares, numa reunião, para cobrar do Ministério Público, né, o andamento de diversos casos, e isso foi falado, né? A gente não conhece nenhum nome dessas outras 6 pessoas. A gente precisa conhecer quem são essas pessoas. E é preciso que o Ministério Público investigue a Polícia Civil. Então, a gente teve muita resistência por parte dos policiais civis, principalmente, né? Mas, enfim, essas limitações fazem parte da construção do próprio objeto que o filme está tratando, né? Então, isso tudo é revelador. Quando os policiais de Costa Barros não querem ter seus depoimentos divulgados, né? E, no final das contas, a gente precisa desse depoimento. A gente usou um recurso de colocar as perguntas, né? São tantas perguntas, né? Que respostas foram dadas ali, né? Enfim, explicar o inexplicável, né? Mas, enfim, a gente teve muito cuidado nessa relação, né? Sempre conversando com os advogados, a gente acompanhou alguns advogados e fez tudo isso com muito respeito, né? Respeitando o lugar dos réus, que têm que ser respeitados, né? Tem uma pergunta do Pedro Alencar, que está aqui, para a Natasha e Lula. Vocês têm conhecimento de outros documentários que tenham como tema a violência policial hoje no Brasil, até mesmo filmes que estejam sendo realizados? Bem, historicamente, né, alguns filmes que são referência são Notícias de uma Guerra Particular, né, que foi o primeiro filme que trabalhou a violência no Rio de Janeiro como um todo, né, que é um clássico para quem estuda cinema, e, enfim. Ônibus 174 também é um filme que é uma referência muito importante, que falam sobre momentos diferentes, né. A gente tem um filme que foi feito sobre a luta das mães, que traz as mães de Jacari, que é o Luto como Mãe. Tem Nossos Mortos Têm Voz, que foi feito sobre as mães que tiveram seus filhos assassinados na Baixada, que é um curta-metragem muito importante, que, aliás, se eu não me engano, está passando na mostra de filme marginal, que está acontecendo agora, que é muito importante de assistir também. Tem um curta-metragem também que é sobre a história da Ana Paula, que agora me fugiu o nome, mas que está na internet, que foi dirigido pelo Vitor. Tem um filme que está sendo feito por um conhecido nosso, né, que é o Renato Martins, que está dirigindo, que traz uma visão, que traz a polícia, né, e traz as mortes dos policiais também, mortes como um todo, mas as mortes dos policiais também, que se chama Relatos do Front. E aí sim, e aí é um filme que está sendo editado agora e que eu acho que, né, vai trazer um debate atual também sobre esse tema. Bem, e aí filmes sobre a justiça, né? Grandes referências são os filmes da Maria Augusta Ramos, Justiça, O Juízo, né? Que, sem dúvida, estão dialogando aí com o nosso, a beça, né? Sobre esses bastidores do sistema de justiça. São esses os filmes que, para a gente, recentes, né? Que são bem mais marcantes. Agora, mais um depoimento, e uma questão final, que é da Nícia, que está aqui. Trabalhei na Fiocruz de 86 a 99. À época, Manguinhos, Varginha, João Maré não contavam com PPs,
mas a polícia sempre foi de matar. Nosso colega Carelli foi sequestrado pela divisão antissequestro. Na Varginha, enquanto falava no orelhão, foi confundido com X9. O corpo nunca apareceu. Pioramos em tudo? Seguramente. O Hélio Luz, no Notícias de uma Guerra Particular, falou que quando ele assumiu, né, ele falou assim, a partir de hoje, a divisão antissequestro não sequestra mais. E a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas não rouba mais carga. Quem pesquisa roubo de carga hoje em dia sabe que a polícia está totalmente relacionada nos roubos de carga, né? Que tem toda uma máfia. A polícia oferece a segurança para as empresas e ganha o arrego do tráfico, que rouba a carga. Enfim, é uma loucura o Rio de Janeiro. A questão toda, é o que o Michel fala, são as mercadorias políticas que estão em jogo, né? O mercado das mortes é um mercado. Mata-se para subir o arrego. Então, outro dia teve, no começo do ano, tiveram 2 mortes numa favela da Zona Norte, no Complexo do Chapadão, 41 matou, e o relato dos moradores foi o plantão que não recebeu o arrego para ter o baile. Foi lá e matou, para poder receber o arrego. Então, assim, existem negociações, né? E os detentores do monopólio legítimo do uso da força, que são os policiais, são os agentes da lei, estão usando para benefício próprio, né? E matando pessoas para estabelecer relações, manter relações econômicas, políticas, através do uso da força. Isso é muito sério. Então, é preciso muita coragem, uma política de segurança pública que não seja pautada por essa lógica do confronto, que seja investigativa, porque todo mundo sabe que a droga não é plantada na favela, a arma não é produzida na favela, né? Tem muita gente lucrando com isso tudo, né? Quanto que custa a intervenção federal? A ocupação da Maré pelo Exército, que durou mais de um ano, custava quase 1.500.000 por dia, né? Eu estava lá dentro da Maré. Que eficácia aquilo teve? As pessoas que eram presas eram levadas para o batalhão CPOR, antes de ir para a delegacia. As pessoas que estão sendo presas pelo Exército, diga-se de passagem, na operação que teve na Chatuba, as pessoas que foram presas pelo Exército passaram o dia inteiro na Vila Militar sendo torturadas, e tem provas disso. A Defensoria está atuando nesse caso, Núcleo de Direitos Humanos, 7 pessoas barbaramente torturadas o dia inteiro dentro da Vila Militar. Que democracia é essa que a gente está vivendo, né? Então, concordo. Eu queria pegar um gancho aqui na pergunta, né, e na fala da Natasha. Pioramos em tudo, né? Olha, no atual contexto que a gente vive, principalmente aí, né, há 20 dias das eleições, primeiro turno, né, das eleições presidenciáveis, o que as pesquisas apontam é isso mesmo. Pioramos em tudo. Estamos mais radicais, menos tolerantes, né, e mais fascistas. Posturas mais fascistas. Aqueles que discordam de mim, eu quero distância. E isso está sendo reproduzido diariamente pelo nosso Estado, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, né? Então, a população ter aceitado a intervenção federal, muitos apoiando a intervenção federal, com uma justificativa de que, no Carnaval, houve muitos arrastões, só que essa era a imagem de um arrastão, numa determinada praia, que foi reproduzida por uma mídia enésima, sabe, assim, milhares de vezes. Era o mesmo arrastão, dando a impressão de que a gente estava vivendo o caos. Quando o ISP lançou as estatísticas, né, comparando o Carnaval de 2018 com os últimos 4 carnavais, a gente viu que as ocorrências tinham diminuído. Então, a principal justificativa que o governo federal ilegítimo, que está aí, colocou para nós, da sociedade carioca, da sociedade fluminense, não se justificava, não tinha solidez, né? Então, só por isso, já era para a intervenção ter sido abandonada, só porque a principal justificativa não tinha mérito, não tinha base, né? Então, já era para ter acabado. Não acabou. Aí, o que aconteceu um mês depois? Marielle morreu. Então, Marielle morreu. A polícia tenta, até hoje, já tentaram umas 3 vezes colar para a gente a história verossímil. É isso que eles fazem o tempo todo. Criam histórias verossímeis que não são verdadeiras, obviamente.
E essas histórias verossímeis para chegar num culpado de conveniência. E esse termo não sou eu que estou usando, é de um historiador bem antigo chamado Boris Fausto. Então, a polícia tenta colocar para a gente, para a sociedade, os culpados de conveniência. E quem são esses culpados de conveniência? Jovens negros pobres moradores de favela. São essas pessoas que estão abarrotando os nossos presídios. Né? Ontem eu estava conversando com um defensor, ele falou, eu fui fazer uma visita num presídio e tinha uma pessoa lá que a pena dele já tinha extinguido há 1 ano e meio. O cara foi condenado a 3 anos por porte ilegal de arma, ele já tinha cumprido e estava lá mais 1 ano e meio. Quer dizer, né, o que é isso? E aí a gente tem um candidato que está falando em privatização de presídios, quer dizer, eles tentam falar que a gente está com um presídio superlotado e que, portanto, precisamos construir mais presídios, mas aí a gente não tem dinheiro, porque o Brasil está em crise, então a gente vai privatizar e construir mais presídios. Não, a gente quer que muitas pessoas, 40% de presos provisórios, estejam na rua. Estejam na rua podendo estudar, podendo ir para uma universidade, podendo trabalhar. É isso que a gente tem que pleitear, é essa democracia que a gente quer. Então, se a gente olha por um lado, estamos piorando, sim. Mas, por outro lado, a gente melhora. Em maio desse ano, nós, do curso de Segurança Pública, tivemos a maior formatura da história da UF. Nós formamos 500 policiais militares no curso de Tecnólogo em Segurança Pública e Social, um curso à distância, uma graduação também à distância. E, naquela época, meia dúzia de policiais ali, dos alunos, dos formandos, queriam chamar para paraninfo da turma este que não devemos falar o nome. E nós falamos, não, se ele tiver, nós da UF não vamos. Porque o que ele fala é totalmente diferente do que nós entendemos como segurança pública. É completamente o oposto. Então, esses alunos não aprenderam nada. Só que não foram os 500 alunos. Se tratava de 10 alunos. E que tentaram fazer barulho. Então, é muito biscoito polvilho, entendeu? Que faz muito barulho, mas não enche barriga. Então, eram 10 que tentaram fazer barulho no auditório, lá no Caio Martins. 500 policiais se formaram em segurança pública. Leram Michel Misse, Cante de Lima, aprenderam... Não assim, o nosso curso ele é baseado num tripé. Antropologia, Sociologia, Ciência Política e Direito. Não é nem um tripé, são 4 bases. Né? E metodologia de pesquisa, são 5 bases. E esses alunos, os à distância, né, os da educação à distância, recebem esse conhecimento. Então, aí o discurso do orador foi totalmente contra o discurso dessa meia dúzia. Né? Então, assim, a gente falou, não, realmente, então, o que nós estamos fazendo, arduamente, há 4, 5 anos, está valendo a pena. Porque, quando eu ouço um aluno virar para mim e falar assim, professora, antes eu era chamado para subir favela, e eu já subia atirando, porque eu tinha medo de morrer. Então, eu já subia atirando. Hoje, eu consigo convencer os meus colegas de viatura a parar um pouquinho, a pensar e refletir. Por que nós vamos puxar o gatilho? Quem está mandando a gente puxar o gatilho está lá no seu apartamento, no ar-condicionado, tomando uísque. E nós estamos aqui. Vamos pensar se nós vamos puxar o gatilho ou não? Isso é uma mudança cognitiva importantíssima. Então, assim, por um lado, estamos piorando, mas, por outro, estamos melhorando. E eu acho que tem muita gente falando que vai votar nele, mas, na hora H, não vai. Eu não estou acreditando nisso. Eu acho que o que eu vejo no meu dia a dia é uma mudança cognitiva grande em pessoas que começam lá calouros e, ao chegar no 3º período, já tem uma outra visão. Então, eu tento ter uma visão otimista desse cenário árduo que a gente está vivendo hoje. Tem uma pergunta aqui do João Carlos. O problema da violência policial contra os negros e minorias será resolvido a curto prazo? Os novos governos resolverão? A direita resolverá com o armamento da população? Não. Hoje nós sabemos que não. E nós sabemos que, como a nossa companheira está falando, a questão dos policiais, Amado, a coisa é tão séria que eu vou falar isso porque eu vivi, né? História
Eu sempre falo o seguinte, hoje eu sou pesquisadora de um projeto chamado Presos Provisórios. E antropologias, os antropólogos muitas vezes chamam as pessoas daquele lugar para fazer pesquisa, e eu sempre falo para a Natasha, nós vivemos a pesquisa, porque nós não acompanhamos dados, nós vivemos aquilo ali. E quando a senhora estava falando sobre os policiais novos, eu não esqueço nunca mais disso, nunca. Eu morava no Cantagalo Pavãozinho, isso tem 20 anos atrás, e aí tinha um policial novo, né, porque a minha maior dor é porque eu tenho 4 cursos de mediações de direito. E aí eu sempre sonhei com uma política diferente nas comunidades. Porque eu vi o policial, entrava no morro e ele pegava, chutava a porta, dava na cara do morador, chamava o morador de safado. E tem aqueles policiais que já sobem um morro com kit bandido. Ele já tem a droga, ele já tem tudo preparado e ele foge. E ali, como você é morador, como é que você vai provar isso? E aí o policial, ele discutiu com outro lá, porque ele falou, não, cara, que é isso? Vocês pegaram arrego, tal, pá. E aí pegaram aquele policial e botaram na frente do policial para fazer a escolta. Então, a gente já sabia. Quando a gente via um policial novo na frente para entrar dentro da comunidade, o que ia acontecer com esse policial? Ele ia morrer. E sabe quem matava o policial? Mas quem levava fama? A comunidade. Então, sempre os policiais, alguns maus, porque a gente tem que respeitar que nem todo mundo é a mesma coisa, tem uns policiais que ele tem a arma, que é a arma do quartel, e tem a pistola. E aí o que acontece? Ele pegou uma pistola, atirou no policial, matou o policial, e aí o que acontece? O policial foi morto em confronto. E a gente vê muito isso, queridos. Muito isso. Eu saí dentro da comunidade porque eu fiquei doente, eu passei uma parte do tempo que as minhas pernas começaram a atrofiar, porque os policiais chegaram numa... Eu vi 2 casos que eu fiquei doente. O rapaz estava sentado, o policial passou por nós, eu estava indo para a igreja, e ele fez assim. Quando eu olhei, eu só vi os miolos da cabeça do menino indo pelos ares. E aí, você não tem psicólogo, você não tem analista, você tem que ficar calada, porque você tem que morar, você tem... É uma coisa que eu não desejo para ninguém. E aí, depois, logo passando um mês, os policiais subiram a comunidade, Cantagalo Pavãozinho, e aí tinha uma laje com 6 jovens, que eles estavam lá fazendo um churrasco, e aí eles foram por trás e só deram na cabeça. E aí pegaram aqueles jovens, saíram arrastando na escadaria, e os miolos daqueles jovens foram batendo nas escadarias, e aqueles miolos foram ficando nas escadarias. E isso não sai na televisão, isso não sai na mídia. E o que acontece? Eu, quando vi aquela cena, eu não conseguia andar. As minhas pernas travaram. E foram 6 jovens. E aquilo não foi para a mídia. Então, o que acontece? Quando a gente fala de uma pessoa, que a gente não pode falar o nome, eu não falo assim, sabe, professora, candidato. Eu acho que é um ser humano tão pequeno, tão repugnante, entendeu? Porque ele falou outro dia que eu fiquei pensando que o policial que matasse 10, 20 dentro de uma comunidade, ele ia receber uma decoração. Só que você só fala isso até chegar dentro da sua casa. Ele morreu, era preto, era bandido, era lá do morro. Mas um dia que bate na sua porta, porque semana passada, para finalizar minha fala, eu estava lá no Instituto Zuzu Ângelo. E a Zuzu, ela morreu porque isso, ela era uma das mães igual a gente, que ela lutava para saber a verdadeira história, o que aconteceu realmente com o filho dela. E a gente estava ontem, e a filha dela estava falando uma coisa que aquilo eu chorei muito, que ela falou assim, teve a reparação, porque conseguimos comprovar que foram os policiais que mataram a minha mãe. Mas a gente não queria a reparação, a gente queria ela viva.
Então, hoje foi comprovado, mas na época o filho da Zuzu também foi taxado como bandido. E aí também, hoje, a rede de mães, a gente defende. Sabe por quê? Porque lá na delegacia, doutora, está registrado lá que meu filho era bandido que morreu em troca de tiro. E eu botei a cara, e muitas vezes a gente não pode sair tarde, a gente não pode ficar na rua, a gente pode ser atropelado a qualquer momento, coisa. Só que quando você perde um filho, é algo além. Você vira uma fênix. Se você viver 2, 3, 4, 5 dias, porque aquele assassinato foi a sua vida. Nós tivemos mães que teve que sair das suas casas. A Elza Santiago teve que abandonar sua casa, teve que abandonar o trabalho. A gente tem que reconstruir a nossa vida. A gente toma remédio dia e noite, porque a gente escuta a voz. Eu escuto, só tinha um filho. Eu estudei dia e noite, porque eu queria dar o melhor para o meu filho. E um belo dia, você agora ainda tem que lutar contra o Estado para provar que foram os policiais que mataram o teu filho, que teu filho foi arrastado vivo. E levaram o teu filho para torturar e depois desceram com o teu filho morto no lençol. E aí aquele cara dentro do fórum, doutora, fica passando por você para aterrorizar você. Terror psicológico. E você ainda tem que provar para a justiça. Porque para o meu neto estudar, eu tive que pegar o certidão de óbito e levar no colégio, senão meu neto não tinha vaga. Então, o que acontece? As mães lutam por isso. Não é uma história, não é dados. É a nossa vida. É a nossa vida. Existem bons policiais, mas os bons policiais, eles não conseguem fazer um bom trabalho, porque onde chega, ele tem limite. Em qualquer delegacia, em qualquer comunidade, eu trabalhei e eu vi isso. Alex, não tem como, os outros cinemas não vão ouvir. Existe algum processo contra oficiais das UPPs ou contra os comandantes dos batalhões que tenham sido condenados? O Pedro Cassiano pergunta. Então, essa é uma grande dificuldade, a responsabilização das instâncias superiores, né? No caso que a gente viu do Chauã, houve a responsabilização do policial que apertou o gatilho. Mas ele estava ali porque um superior, que era do GAT, do Grupamento de Ações Táticas, mandou ele ir para lá. E um coronel, comandante de um batalhão, mandou, né? Comandado por um secretário de Segurança Pública, comandado por um governador. Então, existe uma grande dificuldade da gente responsabilizar quem são autores também desses homicídios, né? E que não estão ali apertando aquele gatilho, mas estão, né? Através de todo esse percurso de ordens. Um caso recente, ainda está rolando na Justiça, que foi fruto de muita luta dos moradores do Complexo do Alemão, do coletivo Papo Reto, que resistem, fazem um trabalho brilhante de ativismo, mediativismo e muita resistência, né? Também o Defesap, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, e o Grupo de Apoio Especializado de Segurança Pública do Ministério Público, eles denunciaram o Major Zuma, que era o comandante da UPP do Alemão. Em abril de 2017, eles ocuparam completamente legalmente, né, diversas casas para a instalação de uma torre blindada. Eles ficaram dentro das casas, violando os direitos dos moradores, morando, assim, praticamente passando noites, comendo comida, destruindo coisa, ocupando ilegalmente essas casas, né? Então, existiu uma denúncia e foi aceita contra esse Major Zuma. Ele responde na auditoria militar. Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas tem muitas provas de que os policiais, sob o comando dele, né? Foi a primeira, recentemente, foi esse major que eu conheço que é réu. O caso que ela citou da Coroa, o Major Frugoni, que estava na UPP do Caju, ele foi pego porque dentro da UPP do Caju tinham diversas armas que tinham sido apreendidas e não foram apresentadas na delegacia, né? Ele chegou a ser preso, mas depois foi solto e foi fazer um serviço interno no comando da Polícia Pacificadora. Ou seja, ele caiu para cima, né? Ele é réu, né?
também. Então, mas a gente não tem notícias de condenações de instâncias superiores, né? Se a gente não tem condenações de policiais militares, quiçá de delegados, né? Delegados que vão em TV pública falar a favor de operações de vingança, né? Quando morre um policial civil, os delegados vão na televisão, tem delegados que fizeram isso esse ano, dizendo que a gente vai para cima deles mesmo e vão para matar. Então, assim, quem que vai responsabilizar penalmente essas pessoas que estão participando ativamente desse processo social do genocídio, né? É uma grande questão. Mas, então, como eu também sou esperançosa, porque existem hoje em dia a gente tem gente trabalhando, né, dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria, muitos movimentos dentro das favelas, coletivos incríveis, que estão literalmente contando as marcas de bala. Literalmente. Quando o Marcos Vinícius morreu, o Redes da Maré contou 100 marcas de tiros disparados pelo helicóptero. Eles fizeram perícia de local. Essas pessoas estão juntando essas provas. Tem uma ação civil pública da Maré, né, que é fruto de muita luta dos moradores da Maré, que é para justamente tentar evitar essas mega operações que violam os direitos de 130 mil moradores da Maré, de 15 comunidades da Maré, né? Se é necessário uma operação, que ela não seja feita de maneira violenta, que ela cumpra os mandados sem violar os direitos dos moradores, que as creches não precisem ser fechadas por conta da violência que a polícia utiliza quando entra, creches, escolas, postos de saúde, milhares de pessoas sem poder trabalhar e perdendo seus empregos porque não podem sair para trabalhar, né? Então, assim, essa luta está rolando, a judicialização, né? Essa ação civil pública é um grande ganho, assim, né? Mas existem determinações já pela Justiça e não estão sendo cumpridas, né? Também o Estado brasileiro foi responsabilizado, isso é uma coisa muito importante para se falar, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Estado brasileiro tem uma sentença a cumprir em relação às chacinas de Nova Brasília, que aconteceram em 95 e 96. Nesse momento, os casos de Nova Brasília foram desarquivados e estão sendo trabalhados novamente para que haja uma denúncia, porque eles tinham sido arquivados, né? Então, eles foram desarquivados agora e os promotores estão, nesse momento, trabalhando e tem uma série de determinações para que a política de segurança pública pare de matar dessa forma, né? Porque a gente está vendo, desde 94, 95, desde as chacinas de Acari, de Vigário Geral, né? Não são exceções, são os mesmos processos sociais que estão em curso, que estão produzindo essas chacinas, mas eu acredito que a gente está num caminho de responsabilização e de tomada de consciência, com policiais mais conscientes também, e que vão olhar para o lado e vão ver que esses processos estão dando algum resultado por conta dessa luta protagonizada pelos familiares. É isso que a gente tem que saber. Protagonizada pelos familiares, protagonizada pelos moradores de favelas. São eles que colocam seus corpos com alvos, né, na frente e estão conseguindo mover muita coisa. Então, eles estão muito de parabéns, né? Um processo lento, mas que a gente está caminhando. Tem uma pergunta da Bahia, da Ana Paula. Quais são as medidas que estão sendo tomadas contra essa mídia sensacionalista que legitima essas mortes, reforçam o racismo, etc.? Bom, acho que contra a mídia, acho que nada, né? Mas eu acho que o Brasil é um país... A gente tem umas coisas muito curiosas. No Brasil tem uma coisa de lei que não pega, né? A lei não pega, essa lei não pegou. E as pessoas vão passando por cima daquilo ali. Em relação à pena de morte, como o Daniel Lozoya, nosso defensor, já falou algumas vezes, a maioria das pessoas é contra a pena de morte, mas, no entanto, quer que entre nos lugares e mate. É uma forma ardilosa de ir deixando a coisa acontecer. O regime militar, quando acabou, um dos acordos que foram feitos para que acabasse era que anistiasse todo mundo. Então, aquilo ali passou batido e para passar batido, eles saíram do poder, fizeram esse grande favor de sair. E, hoje em dia, pessoas propagando esse tipo de ideia para voltar ao país, né? O cara o sobrevivente do atentado do Rio Centro é coordenador do Colégio Militar de Brasília, há 20 anos. Então, o cara vai fazer um atentado à bomba e ele vira um coordenador. E esse
indivíduo aí repugnante candidato, falou no debate que a ideia é propagar a educação nos colégios militares, que é um colégio, que é o tipo de coisa, né, hierarquia e disciplina, que é fundamental para o país. Então, e as pessoas compram isso, a sociedade aceita isso. É difícil entender, né? Difícil. Para essas mães, as notícias que saem na mídia, elas todas falam, é como se estivessem matando os filhos delas novamente, porque a mídia pauta as suas matérias a partir dos batalhões e das delegacias. Eu era jornalista, eu trabalhei no Jornal do Brasil, a escuta de um jornal é baseada em se ligar para batalhões, se ligar para delegacias para saber que ocorrências ocorreram, né? A mídia não conversa com os moradores de favela e não tem desculpa para não conversar. E se a mídia não é bem recebida numa favela, é porque talvez os processos, ela está legitimando esses processos sociais que estão vitimando as pessoas que moram na favela, né? Agora, os jornalistas que fazem um trabalho sério e que conversam com os moradores escrevem outras matérias que não essas que dizem que traficantes armados morreram em confronto. Mesmo quando tem matérias com os familiares, eles dizem que foram mortos em confronto. O jornal O Globo estava cobrindo a operação do Batalhão de Choque, BOP e Batalhão de Cães, que ficaram 6 meses ocupando a Rocinha do final do ano passado, né, depois daquela guerra, né, do Rogério 157, e tinha exército também. E aí eles foram, teoricamente, denunciar que tinham mais de 50 mortos durante essa ocupação, mas eles falaram mortos em confronto. Então, eles estão falando, foram 50 mortos em confronto. Eles continuam legitimando a acusação social de que aquelas pessoas estavam resistindo e de que estavam praticando um crime contra a polícia. É uma acusação, são homicídios. Vamos aprender morte. Se não for morte morrida, né, a pessoa morreu por uma questão natural, é um homicídio. Se ele foi praticado em legítima defesa, vamos apurar para provar. Não estou dizendo que todos os homicídios classificados como decorrentes de intervenção policial foram assassinatos e execuções sumárias. A questão é, a gente não sabe quantos deles foram execuções sumárias. E a gente tem notícia de que boa parte deles foram execuções sumárias. E a mídia, sem dúvida, está noticiando milhares dessas execuções a partir de uma narrativa policial. Então, eu conheço bons jornalistas, eu posso falar, Rafael Soares, do Extra, é um jornalista que é uma exceção, por exemplo, que escuta os familiares e tem sempre uma preocupação de escutar os moradores. Foi ele quem noticiou primeiro, por exemplo, essa morte no Chapéu Mangueira, essa semana, né, um morador estava com um pai, com um canguru, segurando um guarda-chuva e foi assassinado pela polícia, né? Então, o Rafael correu atrás dos familiares e etc. Então, é possível fazer, né? Levantem da cadeira e investiguem, né? E não sejam pautados pela narrativa oficial, né? Enfim, muito complicado. Tem um caso que você estava falando, estava pensando, todos aqui conhecem a questão quando deu na mídia, falou que não sei quantos milicianos foram presos numa festa. E aí, como nós, pesquisadora dos presos provisórios, a gente começou a ter uma reunião extra, reunião de madrugada. E aí, vamos ver, porque estão falando que é miliciano, a gente é família. E aí, vamos ver, porque são presos provisórios e fomos. E chegando lá, doutora, sabe o que a gente se deparou? Que no segundo dia ninguém queria mais a Rede Globo. Por quê? Porque eles pegavam, ia para frente do presídio e pegavam os relatos das pessoas. Depois, quando chegava na edição, eles montavam as coisas e botavam aquelas pessoas que estavam ali mais culpadas. E ali, naquele momento, as pessoas que queriam ver o seu filho, o seu marido, sair ali daquela cadeia. E aí, o que acontece? Quando a Rede Globo começou a ficar em cima, todo mundo falava, fora, fora. Então, ali em Bangu, virou uma praça de guerra, sabe por quê? As pessoas não queriam mais falar com a Rede Globo. Então, aí chegou um momento que os jornalistas da Rede Globo, eles tinham dificuldade de cobrir. Aí, o que é que eles faziam? Eles pegavam, deixavam alguém olhando para anotar os dados e chegava lá
colocava coisas incriminando. Olha aqui, esse terreno, tal. Eles começaram a fazer outra investigação. Não pegava mais o que estava acontecendo. Por quê? Porque os familiares e ninguém chegaram a um acordo. Ninguém vai dar entrevista para a Rede Globo. Por quê? Porque elas estavam o tempo todo deturpando, fazendo coisas erradas, futucando tudo, tal, para botar aqueles meninos culpados. E depois, quando descobriram que não tinha miliciano, saiu uma notinha de rodapé, né? Falando, a primeira página do jornal, falando que prendeu centenas de milicianos. Depois, quando descobre que não eram milicianos, não tem nada, né? Uma coluninha. Fora que né? muitos daqueles jovens que a gente acompanhou, a Natasha sabe disso, morreram. Sabe por quê? Por causa de uma mídia. Porque aí falaram, fulano de tal, mora na comunidade, tá no baile miliciano. Eles morreram, jovem. Isso a mídia não fala. E muitos tiveram que sair das suas casas e morar em outros lugares que levaram o nome de miliciano, ok? E isso a mídia não fala. Muitas famílias destruídas que a rede agora está acompanhando casos. Por quê? O cara foi chamado de miliciano, morava numa comunidade que era perto de outra facção, teve que abandonar sua casa. Aquela mãe que morava ali há 30, 40 anos teve que sair dali. Por causa de quê? De uma mídia doentio que deu informações que estragou a vida de milhares de pessoas. Tem uma outra pergunta da Bahia, da Camila Garcês, que é mestranda em Direito e apresentou projeto sobre auto de resistência. Tendo em vista a chancela do sistema de justiça criminal para ocorrência dos autos de resistência, o que vocês perceberam sobre a atuação do Ministério Público? Bem, a gente sabe que o Ministério Público endossa, em grande medida, a política de segurança pública genocida do Estado, né? O Ministério Público é o ator principal que está promovendo o superencarceramento, né? Quando pede a prisão provisória, né? Na prisão provisória, quando pede a prisão, quando acusa, né, quando não libera pela progressão do regime. E é o Ministério Público também que faz vista grossa para esses homicídios decorrentes da intervenção policial, que são ainda tratados como se não fossem homicídios, né? Então, quando você entra numa promotoria de investigação penal, a não ser que seja um sujeito que é uma exceção dentro do Ministério Público, que ele vai olhar aquilo com cuidado, né? Alguns promotores que eu já conheci, e agora a gente tem esse núcleo especializado, que é um núcleo que vem fazendo um trabalho bacana, que é o Grupo de Apoio Especializado em Segurança Pública do Ministério Público. Surgiu depois de uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que queria justamente, né, sobre homicídios, o aumento dos homicídios praticados pela polícia no Brasil todo, e o CNMP determinou que os Ministérios Públicos estaduais se voltassem, né, e criassem grupos especializados, né. Então, existem hoje em dia mais promotorias em outros estados de controle externo da atividade policial. Esse controle externo nem sempre é efetivo em alguns estados que eu já visitei, é questionável a atuação, mas aqui no Rio a gente tem visto um empenho de alguns promotores desse grupo em efetivamente investigar, né? E porque o Ministério Público ele fiscaliza as polícias e ele também complementa a investigação, ele pode investigar, né? Pode fazer perícias, tem equipes do Ministério Público que são compostas por peritos, né? Então faz toda a diferença quando um promotor efetivamente acompanha o inquérito, colhe depoimentos, e para as famílias, o que a gente tem visto é muito mais difícil. Por exemplo, se acontece um homicídio em Manguinhos, vamos supor, o caso vai ser registrado na 21DP, que fica ao lado de Manguinhos, pertinho da cidade da polícia. Um familiar que perdeu seu filho vai sair andando e vai depor dentro da 21DP? Uma testemunha que mora em Manguinhos vai depor dentro da 21DP? É preciso muita coragem. Então, para os familiares e para as testemunhas, é muito melhor poder depor dentro do Ministério Público. Então, quando isso acontece, por exemplo, a investigação é muito mais profícua, mais pessoas vão depor, porque se sentem, não estão sendo vistas pelo batalhão da área entrando na delegacia, não estão sendo, né, muitas vezes essa investigação que é protagonizada mais pelo Ministério Público, ela tem mais chances de elucidar a dinâmica daquele crime do que uma investigação feita na delegacia, que, em geral,
a investigação feita na delegacia vai investigar quem foram os mortos, né? Quem são aquelas pessoas? Tinha passagem? Não tinha passagem? Ah, estava num local de boca de fumo? Ali é um local dominado por uma facção criminosa onde tem boca de fumo. Como se o fato de existir tráfico, né, naquela área legitimasse a morte de uma pessoa. Então, é extremamente necessária a atuação do Ministério Público. A gente tem bons promotores, mas eles ainda são uma minoria e eles encontram resistência dentro do próprio Ministério Público, né? Então, quando existem determinadas denúncias, e aí, vejam bem, uma denúncia feita tem a fase do inquérito e a fase do processo, né? Então, o promotor que trabalha no inquérito não é o mesmo que trabalha no processo. Acontecem casos em que o promotor denuncia e que, quando chega lá numa vara criminal, o promotor não gosta daquela acusação contra o policial. Então, ele pede a absolvição do policial, por mais que tenha provas. Então, dentro do Ministério Público, existem promotores que boicotam o próprio trabalho do Ministério Público, né, que chegam num tribunal do júri que pedem a absolvição, mesmo tendo provas de que foi uma execução, que fazem lobby para que não sejam aceitas denúncias. E isso acontece, que recebem policiais que estão sendo acusados dentro de seus gabinetes, né, e que pautam suas ações na legitimação desses homicídios. Então, isso existe, mas, enfim, é possível haver promotores que fazem um bom trabalho, são minoria, né? E aí cabe à sociedade, é isso que as mães fazem, né? As mães de movimentos sociais batem na porta do Ministério Público, fazem diversos atos, né? Se mobilizam, campanhas, existe uma campanha no Rio de Janeiro chamada Campanha contra o Caveirão, Caveirão não, intervenção não, protagonizado por favelas, né, de todo o Rio, né, que fizeram protesto na frente do Ministério Público, porque, efetivamente, é o Ministério Público que tem essa possibilidade de fazer esse controle externo, né? O que a gente vê no filme, né, Natasha, que vocês mostraram muito bem, é que, nesses casos, o Ministério Público acusa os policiais, né? Só que aí, de novo, vou voltar lá na minha fala de abertura, são casos atípicos, são casos que, por uma eventualidade, por mais que eu não goste dessa palavra, o Ministério Público, digamos assim, ficou acuado de não acusar aqueles policiais, né? Porque eram fatos assim inquestionáveis, eram, né, filmagens, assim, né, um negócio que não tinha testemunha, era uma coisa que não dava para duvidar. Então, aí, quando eles se sentem acuados, aí eles vão e acusam os policiais. Mas o que a gente vê na maior parte, aí majoritariamente mesmo, eu analisei 156 processos, só um caso de absolvição, e esse caso de absolvição era um policial militar. Então, o processo é diferente. No caso, quando o policial militar ele é condenado por homicídio, né, quando sai da configuração de auto de resistência, porque a auto de resistência não é tipificação jurídica, né? Ela é uma tipificação profissional. A tipificação jurídica correspondente a essa tipificação profissional é homicídio doloso, né, que pode ter legítima defesa ou não, como a Natasha bem chamou a atenção, a partir de uma investigação. Mas, até então, o Ministério Público, ele, como ela falou, faz vista grossa para aquilo, meio que assim, vamos deixar rolar. Se o caso não é transformado em caso atípico, ou transformado num caso especial, e aí vem muito do protagonismo das mães, do pessoal da favela, né, assim, de mostrar, olha, mas isso aqui é isso, né, como se é bandido, pode morrer, é legítima defesa. Não, o bandido também não pode morrer. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Porque o bandido, Michel fala muito isso, a construção do bandido ela é uma construção social, no sentido assim, a figura do bandido. Então, hoje, o bandido ele é o traficante, né? A figura do bandido encarna essa pessoa relacionada à droga, ou é traficante ou é usuário de droga. Então, está aprontando, pode morrer. Aí vamos supor que a gente tenha a descriminalização de todas as drogas no Brasil. Vamos supor que isso aconteça a partir de janeiro de 2019. Certamente vão criar uma nova figura do bandido. Na época da ditadura, esse bandido era o filho do Zuzu Ângelo. Ele encarnava essa figura do bandido. O bandido era o comunista. Hoje, o bandido é o traficante. Então, amanhã vai ter um outro bandido. Então, é como se o Estado precisasse sempre legitimar uma figura oponente para poder se fortalecer, né, a partir da subjugação desse oponente. Então, a polícia, hoje, na favela, ela controla, né? Na Zona Sul, onde moram os brancos, ela protege. E, na favela, onde tem os negros, né, os pobres, ela controla. Então, é isso também que a gente não pode aceitar muito. Qual é o policiamento da favela? Qual é o policiamento do asfalto?
né? Tem que ser igual. Se a gente não brigar por isso, amanhã ou depois estão batendo na nossa porta, né, de todo mundo, e está matando todo mundo, e aí? Como é que vai ficar? Né? Eu me lembro lá na ocupação da Maré, o negócio do Rogério 157, eu fazia parte de um grupo de WhatsApp de ciclistas de competição, que tem aquelas bicicletas caríssimas, quer dizer, eleitores, né, desse que a gente não quer falar o nome. E a preocupação dos caras era assim, vai dar para pedalar no Alto da Boa Vista ou não vai? Fiquei sabendo de um colega meu do Exército que eles estão passando rodo geral, que não é para ir para a floresta porque eles estão matando mesmo e não vai entrar em estatística. Eu dei um print disso. Eu dei um print disso e falei assim, o que esse cara está falando? Está falando que o Exército subiu a Rocinha, está matando geral, a gente não vai saber quem são esses mortos e a gente nem vai ver esses corpos. Isso é genocídio. E aí, quem tem que ser responsabilizado por isso? O Estado. Certa vez, eu li no jornal, já que a gente estava falando de mídia, um depoimento do Dr. Rivaldo Barbosa, hoje chefe de polícia civil, na época de delegado titular da Divisão de Homicídios da capital. E ele falou o seguinte, estava tendo muito caso de bala perdida, era 2015, e ele falou assim, de agora em diante, a perícia vai subir a favela para fazer esses casos, e se a gente detectar que a direção do projétil veio do morro, eu vou colocar esses inquéritos de bala perdida, que também é uma figura que não existe, né? Não existe bala perdida. Eu vou colocar um inquérito na conta do traficante do morro. Vou colocar tudo na conta dele. Aí eu li aquilo e pensei comigo, né? Falei assim, bem, então, se a perícia, supondo que haveria perícia, se a perícia detectar que a bala veio da direção da polícia, então tem que colocar na conta do comandante daquela unidade, do comandante daquele batalhão, do secretário de Segurança Pública e do governador. Ou não? Quem é o chefe de quem? Então, a coisa tem que ir em larga escala. E é isso que a gente também não está vendo aqui quando a gente fala desses crimes que estão acontecendo na intervenção federal. Morte da Marielle veio num contexto de intervenção federal. Por pior que a criminalidade estivesse acontecendo no Rio de Janeiro, então, assim, concordando com a justificativa deles e concordando com a intervenção federal, mesmo que estivéssemos vivendo o caos da criminalidade, como a imprensa nos vende, nunca tinha havido a morte de um vereador, de um deputado, de um político, sequer. Marielle morreu e a intervenção não acabou. Eu esperava que a intervenção fosse acabar no dia seguinte. Não acabou, não teve nenhum responsável, nem o interventor federal. Nem ele foi responsabilizado. Quer dizer, são coisas que acontecem e a gente fica muito apático. Então, acho que a gente, né, tem que aprender um pouco com essas mães, com o pessoal a brigar também, tipo o incêndio do Museu Nacional. Uma ineficiência total do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros responde a quem? Ao senhor interventor federal. Ninguém colocou o nome dele na mídia. O cara está blindado. Está blindado. Então, assim, o que justifica? Eu fiquei vendo pela televisão aquele incêndio avançar. Na hora que eu comecei a ver, a Escola de Antropologia, o Museu Nacional, o PPGA, não tinha sido queimado ainda, a biblioteca era para estar intacta. E eu fui vendo ali, angustiadamente, pela televisão, aquilo queimar. Cadê o Corpo de Bombeiros? Cadê o interventor que não apareceu? Ao passo que a Natasha chamou a atenção, muitas vezes a gente vê governador, na época que o Pezão tinha autoridade para falar de segurança pública, ele virava, ou o Beltrame, falava assim, não, nós vamos revidar com mais violência. Gente, uma autoridade pública não pode dizer isso. Não pode. Porque ela permite que a população, então, reaja cada vez mais com mais violência. E aí a gente fala de armar a população. Com essas autoridades que nós temos, não. Eu tenho uma pergunta antes falando disso, armamento da população civil. Por favor. Né? Se a gente reclama que o Estado não nos protege, se cada um de nós tiver uma arma em punho, é aí que ele não vai nos proteger mesmo. Então, assim, é também falacioso e alguém está querendo ganhar dinheiro com isso. Clarissa, uma pergunta daqui. Por que o curso de Segurança Pública da UF é um dos únicos do Brasil na área? A oferta desses cursos não deveria aumentar acompanhando a expansão do ensino superior recente no Brasil? Com certeza. O curso de Segurança Pública é o único, aqui na UF, na Universidade Pública Federal, né? Por muita persistência, resistência e resiliência
da nossa parte, dos professores, dos técnicos administrativos e dos alunos. Esse curso, inicialmente, foi tentado criar no Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Não conseguimos. Depois, a gente tentou, então, em 2012, criá-lo na Faculdade de Direito. E aí, sim, lá nós conseguimos, porque tinha demanda do governo federal para que a Faculdade de Direito criasse um curso Reúne. Então, eles estavam com essa demanda e nos aceitaram. Então, criou-se o Departamento de Segurança Pública. Bom, a Faculdade de Direito da UF é reconhecidamente uma faculdade com uma postura política de direita. Nós, do Segurança Pública, acho que já deu para vocês perceberem no meu discurso, nós temos um discurso muito mais alinhado com a esquerda do que com a direita. Bom, 15 dias depois da votação do impeachment da presidenta Dilma na Câmara dos Deputados, nós fomos expulsos da Faculdade de Direito. Foi uma reunião de colegiado da unidade, onde essa questão não estava pautada. O diretor da unidade colocou em pauta a expulsão do Departamento de Segurança Pública. E foi votado, e nós fomos expulsos, assim, no dia 2 de maio de 2016. Né? A votação do impeachment da Dilma foi no dia 16 ou 17 de abril de 2016. Bom, e aí, então agora, nós somos um corpo docente com 10 professores, temos 3.000 alunos no tecnólogo, na educação à distância, temos aqui centenas de alunos no bacharelado, uns 200, 300, se formando a cada ano, né, a cada semestre. Nossa entrada é semestral, 60 alunos por semestre, e é o curso noturno. Né? Bom, o que nós vamos fazer? Bom, a gente já sabe que não vai conseguir abrigo em nenhum outro instituto, em nenhuma outra unidade da UF. Então, vamos nos tornar um próprio instituto. E aí, com muita força emocional, física de todos nós, mas principalmente do nosso atual diretor, o Lênin Pires, né, e outros colegas, nós, então, conseguimos criar um instituto, que hoje é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, que, então, nos abriga. Então, de um departamento, é o que a Natasha falou, nós caímos para cima. Né? De um departamento expulso, então, teoricamente, professores e alunos seriam desmembrados pela UF, né? Porque nós temos matrícula, não poderíamos ser exonerados, mas seríamos espalhados por outros departamentos da UF. Nós nos mantivemos coesos e criamos esse instituto. E 2 anos depois disso, não, 1 ano depois disso, nós recebemos o MEC para reconhecer os nossos cursos de educação à distância e presencial. Nós fomos reconhecidos com nota 4 no tecnólogo, fomos reconhecidos com nota 5 no bacharelado, lembrando que a nota máxima é 5. Então, nós somos, hoje, já um curso reconhecido pelo MEC, considerado de excelência. E, semana passada, saiu um resultado também que nós conseguimos aprovar o nosso mestrado em Justiça e Segurança. Então, quem está aí nos ouvindo das outras universidades, provavelmente, ano que vem, já vai haver uma chamada para virem fazer mestrado aí conosco em Justiça e Segurança. Então, eu acho que é por isso, né, que tem tão poucos, né, que nós somos ainda um único, né, curso de graduação numa universidade pública. Tem especializações, né, e agora também nós seremos o único mestrado em segurança, né, mestrado acadêmico, não é mestrado profissional, mestrado acadêmico. E nós esperamos, então, daqui a um breve tempo, abrirmos o doutorado também. É isso. A gente ainda tem muitas perguntas, mas, pelo adiantado da hora, eu vou juntar 2 aqui que são sobre o filme. Tá? No filme, os casos que se tornam midiáticos geram maior pressão. Que efeitos na luta das mães vocês avaliam que o filme pode gerar? Vocês pretendem dar continuidade em outro filme? E como está a circulação do filme? Ele está sendo exibido nas salas comerciais? Vocês estão negociando os direitos para outras janelas, como TVs e Netflix? Começando pela última, a gente estreou o filme em abril, no Festival É Tudo Verdade. Foi muito bacana poder participar desse festival, que é o principal festival brasileiro de documentários. A gente acabou ganhando o festival e aí entrou em cartaz. Se eu não me engano, a gente passou em 15 cidades em cartaz e ficamos 7 semanas em cartaz com a Art House, nossa distribuidora parceira desde o começo.
Para um documentário, isso é uma grande vitória, porque quando a gente começou a fazer esse filme, bem, primeiro a gente não sabia nem se a gente ia ter apoio de algum edital. Muitas pessoas falavam, filme sobre violência policial, vocês não vão ganhar nenhum edital. Fala sério, edital público, ninguém vai dar. Mas a gente entrou no edital público da Rio Filme, cuja banca era 70% independente, por uma luta das pessoas que fazem cinema, do Rio, mais cinema, menos cenário, que exigiu, né, através de pressão, que vários quesitos do edital fossem mudados, e principalmente essa composição da banca. Então, a gente teve o patrocínio da Rio Filme, da Ancine, do Fundo Setorial de Audiovisual, do BRDE e do Canal Curta. O Canal Curta, desde o começo, se mostrou interessado e comprou os direitos do filme, então a gente deve estrear em breve, acredito que ainda esse ano, nos próximos meses, no Canal Curta, que está na TV por assinatura, né? A gente tem recebido uma série de pedidos para exibir o filme, e a gente está, aos pouquinhos, né, atendendo a esses pedidos. A gente não tem grana agora para fazer várias viagens pelo Brasil todo, mas está buscando essas parcerias para poder... Na semana passada, por exemplo, através da USP e da Universidade de Campinas, a gente fez uma viagem, eu, Dona Dalva, Maria Dalva, mãe da Chacina do Borel, fomos passar nas universidades de São Paulo, UFSCar, Universidade de Campinas, Unicamp e USP. Enfim, a gente está, aos pouquinhos, fazendo sessões em vários lugares, né? Aqui no Rio, quem estiver no Rio, eu me disponibilizo aí. A gente vai, esse fim de semana, fazer uma sessão muito, muito especial para todos nós, que vai ser lá em Costa Barros, né? Com os familiares que pediram para a gente fazer essa sessão em homenagem às vítimas da chacina de Costa Barros. Então, a gente tem passado em várias favelas a pedido de coletivos, de familiares. Bem, sobre a questão dos casos midiáticos, sem dúvida, o fato do caso do Chauã, por exemplo, aquele vídeo da viatura, a primeira vez que se tomou conhecimento daquilo, não foi nem no processo, foi a Globo que passou no Jornal Nacional. E, por causa daquilo, acho que também o Chauã não continuou preso, né? Porque o vídeo do celular parou na mídia e, logo depois, o vídeo da viatura, né? O Chauã poderia estar preso. E, diga-se de passagem, fazendo pesquisa na audiência de custódia, eu vejo que diversos casos de pessoas baleadas pela polícia não têm a devida investigação e eles continuam presos, acusados de tentar matar a polícia, né? E provavelmente vão ser condenados. Mas, então, falando sobre os efeitos da mídia, não é a mídia que propicia, né, que esse caso ande. O caso chega na mídia porque os familiares pautam, porque são os movimentos de favelas, porque são os moradores de favelas que tiveram coragem de colocar o vídeo na internet, que tiveram coragem de segurar, né, como no caso do Eduardo Felipe na Providência, aquelas meninas que seguraram o celular e filmaram aquela fraude processual gravíssima, né? Então, eles vão parar na mídia por conta da pressão dos moradores de favela. Sem dúvida, quando o caso sai na mídia, mais dificilmente um juiz vai, né, discordar de uma denúncia, nesse caso, né? Cair na mídia gera uma pressão para que haja uma investigação, né? Mas, muito antes, quem está pressionando são os moradores de favelas. Acho que a dona Ivani pode falar um pouco sobre o que é o filme para os familiares. A gente começou a construir esse filme e sentou, quando foi escrever, eu, Juliana Farias, que é uma pesquisadora maravilhosa, que era daqui da UERJ, uma pesquisadora militante, que vem estudando há 15 anos o tema do genocídio, do extermínio, das pessoas negras, moradoras de favelas. A gente sentou junto para pensar nesse projeto de filme, né, juntando um pouco das nossas caminhadas como pesquisa, eu no sistema de justiça, ela com a militância das mães, e a gente levou essa ideia de filme para dois coletivos que são referência aqui da militância das mães. Na época não tinham Mães de Manguinhos, era o Fórum Social de Manguinhos e a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que vai fazer 15 anos ano que vem, que foi formada a partir da chacina do Borel, né? E a gente sentou com elas para falar sobre o filme, para falar sobre isso. A gente construiu o filme com muito respeito à luta, né, dos familiares. É muito difícil filmar a dor dos outros, né? Eu nunca vou saber, apesar de eu estar muito próxima das mães. Eu sou branca, não tive, né, uma perda enorme assim, então a gente precisa sempre colocar em primeiro plano, né, o lugar de fala dessas mães
e escutá-las. Então, a gente teve muito respeito, muito cuidado na hora de filmar, o que filmar, como não reforçar essa violência, né? Apontando a câmera em determinados momentos, né? Quando tem um choro muito forte, né? Que a mídia geralmente vai no close, né? Então, a gente deu muitos passos para trás, com muito cuidado, nesse processo e entendendo com elas, né, o que filmar, como filmar, né. A gente também acompanhou diversos operadores do sistema de justiça, mas eu fico muito feliz que muitos familiares queiram passar o filme em suas favelas, peçam para a gente, venham para os debates. É muito doloroso para os familiares ver esse filme, né. E diversos deles, toda vez que a gente vai passar o filme, vários familiares sempre querem participar, então a gente tem tido uma resposta que eu fico muito feliz, porque se a luta das mães não fosse representada nesse filme, não faria sentido a gente fazer esse filme. E tem gente que fala, é um filme parcial, que está do lado das mães. A gente se propôs a viver o sistema de justiça a partir dos olhos e do lugar dessas mães, né? Então, todo filme é uma relação, né? Uma construção, é um recorte, e a gente tentou fazer esse percurso com elas e mostrar para as pessoas como é que se colocar ali dentro, naquela plateia, naquele momento, naquelas discussões, com aquelas perguntas difíceis de ser escutadas, né? Então, eu fico aliviada que, de alguma forma, a gente possa ter mostrado um pouquinho do que é a luta delas, que é muito maior, que é cotidiana, quando essa mulher se levanta todo dia e vai participar de um debate e vai para diversas plateias, ocupar diversos espaços, né, na academia, que tem que escutar os familiares, os moradores de favela, né, os especialistas de suas próprias histórias, né, quem é mais especialista sobre o tema das favelas que não os moradores de favela, né, e as mães que perderam seus filhos assassinados. Então, elas têm ocupado esses diversos espaços e tem sido das experiências mais grandiosas, eu acho, que eu posso ter nessa vida, né? Não existe curso acadêmico que vai me ensinar mais do que a vivência que eu tenho ao lado dessas mães, então sou eternamente grata a elas, elas são minhas orientadoras. Quero ser sempre orientada por elas e acho que a gente tem que escutá-las mais. É isso. Quer falar, Dani Vani? Eu fiz 4 cursos de mediações de direito, porque, na época, o Zarconi queria colocar nas delegacias mediação de direito. E eu faço parte de uma igreja que a gente era da Batista, e o capelão, se ela tivesse mediações, ela poderia fazer mediações dentro das comunidades. E a gente chegava perante lá a justiça, a gente via cada coisa exorbitante, assim que eu ficava, assim, como diz o direito, ficava inerte, porque era uma discrepância sobre o que o juiz falava que estava acontecendo. Ele falava, ninguém fica mais de 6 meses na delegacia, a gente é da frente do desencarceramento, a gente vê que entra dentro das delegacias, que a gente entra dentro dos presídios, a gente vê que tem pessoas lá no Paulo Roberto Rocha, que é prisão provisória, que dá 2 anos que nunca foi para o juiz. Então, a gente vê cada coisa dentro do sistema, esse projeto Presos Provisórios, a gente vê gente, mulheres, que os direitos, eu estava falando com a Natasha, teve um caso que a moça tinha problema mental, que ela estava na solitária e que ela estava grávida, estava sentindo dores, e aí ela gritando que estava passando mal, não foram socorrer, a moça teve o filho sozinho, dentro do isolamento, e tinha problema mental, e aí? Então, são muitas coisas, são muitas violações, são muitas porque as pessoas têm aquela questão também das comunidades, porque também a gente luta pela questão que a doutora estava falando sobre políticas de droga. Sabe por quê? Porque a gente vê ali no asfalto aquele jovem, aquele branco, fumando maconha, ele é dependente químico. Lá no morro, se alguém está fumando maconha, é traficante. Então, o que acontece? A gente vê o tempo todo a questão da política de droga. E a gente está nas faculdades, a gente está na rua, a gente está aí lutando, porque nós sabemos que é um trabalho de formiguinha. E a gente está aqui como Gandhi, a gente está aqui como Nelson Mandela, como outros
que eu gosto muito, porque o que acontece? Eles mudaram a história. Eles mudaram, entendeu? Mas eles fizeram também trabalho de formiguinha, assim como a gente está aqui, porque eles acreditavam, entendeu? Então, Paulo Freire fala também da questão de troca de saberes. E nós estamos aqui, a academia tem, graças a Deus, aberto as portas, e eu acho isso muito legal, porque hoje a gente está estudando o direito de maneira diferente, entendeu? A gente está colocando humanização, porque o que vale é o que está nos laudos, o que está no papel, e o papel é frio. O papel ele é frio. A juíza que pegou o processo do meu filho, que foi uma vida, Moisés, 20 anos, filho único, ela não tinha nem lido o processo. Era a minha vida, era a vida dos meus netos. Era uma história, mas para ela era mais um processo, era mais um papel. Gente, eu vou sugerir que as perguntas que não deu tempo de a gente fazer, eu vou passar para vocês, de repente vocês respondem lá pela página do filme no Facebook, ok? Porque já está super tarde. Então, eu queria muito agradecer aqui a dona Ivanir Mendes, né, que é da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, a professora Clarissa Plateiro e a Natasha Nery e o Lula Carvalho, diretores do filme. Muito obrigado ao público que ficou até agora. E aos outros...